Muito bem, vamos dar sequência aqui à nossa matéria Direito Eleitoral e vamos falar um pouquinho agora sobre convenção partidária. Quando eu falo de convenção partidária, antes eu tenho que lembrar vocês de uma coisa. Eu já falei em sala de aula, já vimos no nosso livro didático aí, em relação aos partidos políticos. No Brasil, o monopólio da representatividade democrática compete aos partidos políticos. Por quê? Lembre-se que uma das condições de elegibilidade era estar filiado a um partido político 6 meses antes da data do pleito. Ou seja, o monopólio da representatividade democrática está no partido político, beleza? No Brasil, embora há vozes aí defendendo a possibilidade, no Brasil, a priori, e no Brasil o que a doutrina majoritariamente entende, e eu também entendo, tá bom? Não é possível a candidatura avulsa como em outros países, tranquilo? Então, por isso, é preciso ter ali uma reunião, uma convenção, um local seguindo certas formalidades previstas aonde? Lá no estatuto partidário, que vai determinar quem serão os candidatos daquele partido ao pleito, se vai ou não vai ter candidato à majoritária, ou seja, ao cargo de prefeito, ao cargo de governador, de presidente, né? Então, tudo isso tem que seguir uma formalidade, tranquilo? E é a convenção partidária que vai definir quem serão os candidatos do partido e até mesmo se vai ou não ocorrer coligação com outra legenda, beleza? Todo partido dispõe de delegados. Os delegados são aqueles filiados com direito a voto e conforme seu estatuto, logicamente, né? Lembramos que a Constituição traz a autonomia partidária como um princípio, ou seja, o partido se organiza de forma livre e autônoma, na verdade, não tem uma legislação específica que ia falar, você tem que fazer assim, tem que conter X, Y, Z no seu estatuto. Não. O estatuto vai determinar como se dará a escolha em convenção. E geralmente, quase todos os estatutos prevêem o quê? A figura do delegado. O delegado é um filiado que possui direito a voto nas convenções partidárias, tá bom? E eles vão se reunir ali para deliberar em relação a coligações majoritárias e também para escolher os candidatos aos cargos proporcionais. Tranquilo? Então, e por falar nisso, professor, eu sei que a coligação não pode mais nas eleições proporcionais. E na majoritária? Na majoritária é permitido ainda pela nossa legislação a coligação entre partidos, tranquilo? E o que seria uma coligação? A coligação nada mais é do que uma união de partidos com o propósito do quê? De atuarem de maneira conjunta e cooperativa na disputa eleitoral. A sua natureza se assemelha ao condomínio e tem caráter unitário, como no registro de candidatos, impugnação aos pedidos de registros e também para ingressarem com representações eleitorais. Ou seja, quando se forma uma coligação, a coligação é a própria campanha, tá bom, gente? Não vai ter mais partido PSDB, PT, PSL, PSD, não. Se juntou em uma coligação, vai ser a coligação Unidos pela Dom Bosco, entendeu? Então, essa vai ser o polo ativo, esse vai ser o legitimado a propor ações, a impugnar candidaturas, essa que vai ser a legitimidade, porque a coligação ela se reveste de um caráter unitário, tranquilo, e ela vai atuar por todos os partidos que a integram, tranquilo? Então, constituída a coligação durante o pleito, os partidos que a integram agem de forma unitária, como se fosse uma única agremiação partidária. Beleza? Então, lembrando que na nossa Constituição hoje há uma vedação expressa em relação à coligação nas eleições proporcionais. Há muita crítica em relação à coligação, gente. Isso é um fato. A coligação, muitas vezes, né, ela foi utilizada como meio de quê? Como meio de se conseguir maior tempo de TV. Isso é muito prejudicial, porque a ideia de coligação, na verdade, é o quê? São partidos que partilham da mesma ideia de governo, mesma ideia, mesmo plano de governo, que tenham correspondência até ideológica, na verdade, e não
apenas uma negociata aí de balcão para se conseguir maior tempo de TV. E por isso as coligações eram vistas com muito mal, assim, de forma muito ruim, né? Especialmente nas coligações proporcionais. E aí, nas reformas eleitorais que tivemos, enfim, se cancelou, se proibiu a formação de coligação nas eleições proporcionais. E isso foi uma mudança bem interessante, porque havia muitos anos já a permissão das coligações, tá bom? Mas na majoritária é permitido ainda. O que é muito importante destacar é que, devido à autonomia partidária, não é obrigatória a vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional e no âmbito estadual, distrital ou municipal. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se um partido se coligar a um partido X, se coligou a um partido Y na eleição nacional, na eleição estadual, eles podem se coligar com outros partidos. Sempre lembrando, apenas na majoritária, beleza? Isso aconteceu na eleição de 2014, quando o candidato Aécio Neves disputou a eleição com uma coligação formada por 6 partidos: PSDB, PTB, PTC, PMN, PTdoB, PTN, Solidariedade, DEM e PEN. Aí no estado do Paraná, a candidata do Partido dos Trabalhadores, ou seja, do PT, né, a Gleisi Hoffmann, ela teve um apoio de quem? Do PTN, que fazia parte lá da coligação na eleição nacional, apoiando a chapa do PSDB. Ou seja, percebe-se que não é preciso vinculação. Isso é um pouco estranho, mas a Constituição garante que não haja vinculação. É um pouquinho da autonomia dos partidos e até mesmo dos interesses locais, estaduais, na verdade, para não ter essa vinculação. Lembrando que no Brasil não se permite mais partidos estaduais, apenas partidos de âmbito nacional. Entretanto, se garante a questão das autonomias e a questão dos diretórios, porque um partido ele é de âmbito nacional, entretanto, ele se divide em diretórios estaduais, municipais, distritais, tá certo? E por isso, para preservar esse direito, essa questão do interesse local do Estado, não há essa vinculação. Beleza? E quem vai definir as regras da convenção partidária? E como eu disse, existe o princípio da autonomia partidária e por isso é cada estatuto do partido que vai definir quais serão a formalidade, o procedimento das convenções partidárias, o prazo para a publicação do edital, em quais locais deve se publicar esse edital. Além disso, o quórum para a escolha dos candidatos, a composição dos diretórios e os filiados que vão ter ou não vão ter direito a voto, tá certo? Por isso, há essa liberdade do partido por meio do seu estatuto, ele prevê as formalidades e o procedimento para a questão das convenções partidárias. A lei, ela vai servir como uma questão mais genérica. Por exemplo, ela vai ditar algumas regras gerais, como o número de vagas que cada partido pode preencher na convenção, data para a realização, que vai de 20 de julho a 15 de agosto, tá bom, do ano eleitoral, entre outros. Entretanto, essa autonomia partidária não é absoluta, pois devem ser cumpridas as regras regentes do processo eleitoral. Então, o Poder Judiciário ele vai fazer o quê? Ele vai apreciar apenas a legalidade das normas estatutárias, sem que interfira na autonomia do partido, tá bom? Pois não poderia uma norma estatutária contrariar a lei. Então, se uma norma do estatuto ela é contra a legem, é logicamente que o Poder Judiciário vai poder avaliar e verificar a legalidade desta norma do estatuto do partido. Tranquilo? Mas, isso é muito importante, a competência para se verificar a legalidade das normas estatutárias com a legislação não é da Justiça Eleitoral. A competência é da Justiça Comum. Tranquilo? Então, dando sequência aqui, deixa eu me localizar no meu roteiro de aula aqui, na verdade, tem que destacar aqui, entre as condutas vedadas, nós temos algumas em relação a campanhas em prédios públicos, na verdade, mas a lei permite que os partidos políticos se utilizem de prédios públicos para a realização de convenção, ficando responsável, logicamente, por qualquer tipo de dano que porventura vier a ocorrer. Beleza? Além disso,
A convocação da convenção deve ser realizada pelo seu respectivo diretório, sendo nulas as convocadas por pessoas não filiadas ao partido político. Por óbvio, na verdade, se a convenção é algo interno, é uma matéria interna corporis, que somente filiados e até os competentes filiados para convocar essa convenção partidária. Beleza? O prazo para a convocação é disposto, como já disse, no Estatuto Partidário. Instalada a reunião e realizadas as discussões e deliberações, deverá ser feita uma ata. Essa ata ela deve ser lavada em livro e levada a registro na Justiça Eleitoral em até 24 horas. Né? Aliás, desculpa. Ela tem que ser publicada em até 24 horas, depois levada a registro junto ao juízo eleitoral competente, tá bom? Então, realizou-se a convenção partidária, escolheu-se lá os candidatos e tudo mais, lavrou-se aquela ata em livro, né? Previamente aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, e aí tem 24 horas para publicar nos meios de comunicação, Facebook pode ser WhatsApp, pode ser um blog, pode ser um site, um jornal oficial, pode ser um jornal, aliás, um jornal de grande circulação, e depois deve ser levada a registro na Justiça Eleitoral ao juiz eleitoral competente, tranquilo? Um detalhe muito importante, que é isso que a lei traz, que a convenção não pode definir de forma diferente, é que cada partido ou coligação, desculpa, lembrando, cada partido, tá bom? Coligação só minoritária. Cada partido poderá escolher em convenção um candidato para o cargo majoritário e até 150% dos lugares a preencher na respectiva casa legislativa, com exceção do que? Dos municípios de até 100 mil eleitores e unidades da federação em que o número de lugares a preencher não exceda 12, quando poderão registrar até 200% dos lugares a serem preenchidos. Então, vamos lá, para ficar bem claro aí. Quando estamos falando de municípios com mais de 100 mil eleitores, cada partido pode escolher até 150% dos lugares a preencher na respectiva casa legislativa. Ou seja, se nós temos aí, uma cidade com 10 vagas na Casa Legislativa, o partido vai poder escolher 15 candidatos. Por quê? Porque esse 10 dá 100% das vagas e mais 50% aí do número de vagas, ou seja, vai poder escolher 15 candidatos para disputar as eleições. Quando estou falando de uma cidade com menos de 100 mil eleitores, ou em municípios ou unidades da federação que não tenham mais do que 12 vagas na Casa Legislativa, aí não. Aí eu posso escolher até 200%, tá? Em referente ao número de vagas. Isso quer dizer que um partido poderá, nesse caso de 10, escolher aí 20 candidatos para a disputa. Tranquilo? Muito fácil, não é verdade, gente? É muito fácil mesmo. Além disso, nós temos a chamada cota de gênero, beleza? Porque dessas vagas totais, 30% no mínimo devem ser de um sexo e 70% no máximo para um outro sexo, tá bom? Embora essa regra muito se fala em cota feminina, não há legislação especificamente sobre mulheres, mas, logicamente, a intenção do legislador foi o quê? Garantir ou exigir que os partidos políticos, mesmo tendo autonomia partidária, né, tenham que seguir pelo menos 30% de um gênero e, no máximo, 70% do outro gênero, de modo a aumentar a representatividade feminina, que é muito baixa no Brasil, e isso é muito ruim para a democracia, que as mulheres possam participar cada vez mais aí do processo eleitoral. Beleza? Uma outra situação sobre convenções partidárias é que alguns partidos, alguns estatutos, eles prevêem uma figura chamada de prévia. A prévia é uma forma de eleição antecipada interna, no qual o partido realiza para escolher o seu candidato a um cargo majoritário muitas vezes.
Nos Estados Unidos é muito famosa as prévias partidárias, né? Aqui no Brasil ainda não tem muito isso. E é uma das grandes críticas aos partidos políticos. Essa falta de transparência, essa falta de democracia interna. E é uma crítica muito forte aos partidos políticos, porque não realizam as prévias. E as prévias, alguns estatutos prevêem as prévias, outros não têm previsão alguma de prévias partidárias. Beleza? Muito fácil, na verdade? Infelizmente, pelo tempo de aula, não vamos conseguir falar hoje sobre o registro de candidatura e a campanha eleitoral. Então, fica para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Até mais!